Domplex. Ponte 25 de Abril. Do topo da ponte 25 de Abril, Almada e Lisboa parecem ainda mais espetaculares. Quando foi inaugurada, em 6 de agosto de 1966, esta era a ponte suspensa maior da Europa. Chamou-se Salazar. E, de facto, foi Oliveira Salazar quem decidiu avançar com este projeto, cuja necessidade se discutia em Portugal há 100 anos. Não quebra, é elástica. Pelos 2 tabuleiros da ponte 25 de Abril passam todos os dias 174 comboios e mais de 150 mil veículos. Durante a sua construção, chegaram a trabalhar aqui em simultâneo 3.000 homens. Compreende-se que a ponte 25 de Abril seja um símbolo da vontade de superar os limites impostos pela natureza, um símbolo da vitória do engenho humano. Quando faz 50 anos de existência, a ponte 25 de Abril já não é um recorde europeu, mas está de muito boa saúde e continua a ser uma das mais bonitas do mundo. Vai querer saber mais? Venha connosco nesta visita guiada. António Reis, vistas daqui, as bases dos pilares da ponte parecem muito estreitas, mas é muito enganador, não é nada assim. Quando olha para a ponte, uma ponte que tem um vão de mais de 1000 metros, são 1012 metros, o pilar parece-lhe de facto muito estreitinho, muito esbelto, não é? Mas aquilo é um pilar em aço de alta resistência, certo? Constituído por aquelas duas pernas, como é tradicional neste tipo de ponte suspensa, com as duas pernas, se pensar que o tabuleiro tem 21 metros de largura, portanto aqueles dois fustos estão à distância de quase 30 metros, mais de 30 metros. A função principal deles é absorverem a carga vertical que é transmitida pelo cabo que lá vem em cima, certo? Porque o cabo desvia lá em cima, portanto exerce uma força de compressão para baixo muito importante e suportar o tabuleiro. Exatamente. A principal função deles é essa, carga vertical. O elemento principal da ponte suspensa é o cabo de suspensão. O cabo que lá vê, aquele cabo, não o segundo já foi colocado para a instalação do comboio. O primeiro cabo, está ao primeiro nível,
é um cabo que tem 60 centímetros de diâmetro. É constituído por fios de 5 milímetros. Para ter uma ideia, há qualquer coisa como 52 mil quilómetros de fio, não é? Fantástico. 5 milímetros, passa de um lado para o outro. Então, e o aço envolvido nisto tudo? Tem 82 mil toneladas de aço e 300 mil metros cúbicos de betão. Isto é tudo uma escala, mas, António Reis, todas as pontes apresentam desafios à engenharia de estruturas. Quais foram os desafios específicos que a ponte 25 de Abril apresentou à engenharia? O primeiro desafio é que o concurso, quando foi aberto, exigia que fosse uma ponte com a possibilidade de vir a ser rodoferroviária. Foi concebida de raiz Para vir a ser para ser instalado o comboio. Comboio, que foi o António Reis, o Sr. Professor António Reis, que tratou de colocar aqui o tabuleiro do comboio 33 anos depois desta ponte ter sido feita. A segunda dificuldade é que a ponte tinha fundações, este pilar que está aqui a ver, o P3, esta grande torre, com 200 metros de altura. Aquilo que descemos. Exatamente. Vai fundar a 84 metros de profundidade no bedrock basáltico, no basalto. Depois de atravessar lodos e outros materiais mais brandos. O terceiro desafio foi o tipo de tabuleiro que na altura foi concebido, esta viga chamada viga de rigidez, porque é uma viga de rigidez totalmente contínua ao longo do comprimento total da ponte. Ela está fixa ao cabo principal apenas no meio vão e pode dilatar para ambos os lados. Esses movimentos nas extremidades são cerca de 1,70 m. 1,70 m de espaço para dilatar? 1,70 m para dilatar, certo? Incrível, sobretudo num país como o nosso e numa cidade como Lisboa, e entre Lisboa e Almada, como é o caso desta ponte, onde aquece tanto e, portanto, os metais tendem a dilatar. É o efeito da variação térmica, não é? As variações térmicas para uma ponte metálica destas são a amplitude andará nos 60 graus, portanto em menos 25 mais 35 em relação à temperatura de montagem, portanto 60 graus de amplitude que ela pode ter, mas esse movimento não é só devido à temperatura, o movimento é devido ao facto de sendo uma ponte suspensa, o tabuleiro tem uma certa flexibilidade, o cabo deforma-se e o tabuleiro mexe longitudinalmente, mesmo que não fosse a temperatura, o tabuleiro teria sempre movimentos longitudinais. E há os ventos ainda, não é? E o efeito do vento. A ponte está dimensionada para ventos da ordem dos 200 km por hora. E ela tem que ser flexível para as sobrecargas, portanto para o tráfego rodoviário e, hoje em dia, para o tráfego ferroviário. Exatamente. Foi o grande desafio na altura, já para a instalação do comboio, foi efetivamente fazer passar os comboios respeitando as inclinações com que o tabuleiro fica quando ela se deforma. Se carregar a ponte toda, o tráfego rodoviário e ferroviário, a sua flecha ali a meio, que ele vai descer a meio do vão central, estamos a falar de cerca de 4 metros. Certo? E o comboio passa sem problema nenhum. Passa, o teste de carga foi feito com cerca de 60 caminhões, que davam um total de 1.500 toneladas. Mais ou menos. Tanque, sim. Esses testes é preciso ver, porque a maioria das pessoas pensa que esses testes são levados, digamos, quase que ao limite da capacidade da resistência, não é? Ninguém faz um ensaio de carga de uma ponte para ver se a ponte cai, certo? Isso é um disparate, não é? Portanto, faz-se um ensaio de carga para ver a resposta da ponte. Portanto, medem-se determinados parâmetros, não é? Nomeadamente a deformabilidade da ponte, e com base nisso vamos aferir da resposta da ponte. Quando foi feita a instalação do comboio, também se fez um ensaio de carga, do qual existe um filme interessantíssimo, com a passagem do comboio aqui, em que se vê perfeitamente a flecha. É preciso ver a grande dificuldade que existiu, foi que os comboios que foram instalados no projeto ferroviário foram comboios que eram 3,5 vezes mais pesados do que os comboios previstos em 65, quando a ponte foi projetada. Por essa razão é que isso obrigou a um reforço do tabuleiro ferroviário, instalando um segundo cabo a cerca de 3,80 metros acima do cabo existente, que é o chamado cabo secundário, não é? Que é um cabo que tem cerca de 35 centímetros de diâmetro e que vai receber um daqueles pendurais. Os pendurais são os cabos verticais que ali vê. Os pendurais na ponta original estavam afastados de 23 metros
portanto, instalou-se um pendural entre cada um dos outros. E esse pendural vai amarrar-se a um novo cabo. A juntar a estes desafios todos imensos que nos descreve para a construção deste colosso, acresce que estamos numa zona altamente sísmica. Portanto, havia que prever uma ponte e que conceber uma ponte capaz de absorver, enfim, terremotos com uma escala como aquela que tragicamente conhecemos já em Lisboa, não é? Nos anos 90 foi feito um estudo específico para esta ponte e definiram-se 2 sismos tipo. Um dos sismos, curiosamente, é um sismo muito parecido com o sismo de 1755, certo? E a ponte resistiria? E a ponte está verificada já para um sismo dessa intensidade. Magnitude, incrível. António Reis, quando em 1958 o governo de Oliveira Salazar decide construir esta ponte, ficavam finalmente para trás 100 anos de discussões sobre a necessidade de construir uma ponte que unisse as 2 margens do Tejo na zona de Lisboa. O primeiro projeto, que data de 1876, não é propriamente um projeto, é um estudo do engenheiro Miguel Paes, previa de facto um atravessamento entre as 2 margens do Tejo. Esse estudo veio depois sucessivamente a ser reanalisado e alterado ao longo dos anos. Começou evidentemente a atrair a atenção dos gabinetes de engenharia a nível mundial. Era uma grande obra e, por conseguinte, nasceram as mais variadas ideias para a ponte, desde uma ponte com arcos múltiplos até um atravessamento que era feito em túnel. Estamos a falar de espanhóis, franceses, alemães, americanos, neste caso, e, de facto, para mim, 1933 é que marca o início daquilo que poderá chamar-se o projeto do atravessamento. É curioso que o Eduardo Pacheco, na altura, teve já a ideia de fazer uma concepção, construção, exploração para a ponte e abriu o concurso com essa intenção. Só que as propostas não correspondiam ao caderno de encargos, não satisfaziam. E, portanto, ele viu-se obrigado a anular aquele concurso. Portanto, isto por volta de 34. Em 1953, foi quando foi estabelecida uma comissão para estudar esta ponte. Dessa comissão fazia parte o engenheiro Arantes Oliveira, como membro da comissão, não como ministro. Só que ele veio a ser substituído. E veio a ser substituído precisamente porque foi ministro. Essa comissão é que efetivamente lançou os primeiros dados para o atravessamento. Porque não era só a questão da ponte, era a questão da ligação rodoviária que se estabelecia, do anel que era necessário estabelecer, das ligações a norte e sul. E, portanto, isso só nessa altura é que os estudos começaram a ser desenvolvidos. Durante essa fase, de 53 por diante, aí há um grande envolvimento já, depois da engenharia portuguesa, por intermédio do Laboratório de Engenharia Civil, que preparou o lançamento, de facto, que veio a verificar-se, anos mais tarde, do concurso de concessão-construção. O caderno de encargos era muito exigente, era necessário que o concorrente arranjasse o financiamento, e, em segundo lugar, que apresentasse uma proposta para uma ponte rodoferroviária. Exatamente. Coisa que nem todos os concorrentes apresentaram. E, portanto, só chegaram ao fim quantos? Chegaram 4, dos quais a primeira foi excluída porque só tinha a solução rodoviária, não permitia a instalação de caminho de ferro. O concorrente não se interessou por essa parte. A proposta 2 e a proposta 4, que eram propostas de pontes suspensas, ambas falharam, no sentido que não garantiam o financiamento. Foi o grande problema do concurso. E restou, de facto, a proposta do concorrente número 3,
que era da United States Steel Company. Essa proposta é que satisfazia, digamos, as duas condições do caderno de encargos. Primeiro, era uma ponte rodoferroviária e a segunda garantia, de facto, o financiamento. Estamos a falar de 2 milhões de contos, não é nada hoje em dia. Era uma empresa com grande experiência neste tipo de obras. Tinha por trás a Steinman, que era um projetista com um grupo com muita experiência de pontes suspensas, e apresentava uma solução que satisfazia, de facto, as condições do concurso integralmente. O projeto foi feito pela Steinman, com a participação do grupo português que tinha ficado encarregue de fazer os estudos base da ponte, no qual o professor Edgar Cardoso participou, e do Laboratório de Engenharia Civil, que teve um papel relevantíssimo nesta obra, certo? A própria Steinman colaborou com o Laboratório de Engenharia Civil e foi aí que se implementaram métodos de análise da própria ponte que a própria Steinman, na altura, não utilizava. E a própria Steinman esteve interessadíssima nesse desenvolvimento desse trabalho que foi feito cá em Portugal. O António Reis corrobora a ideia de que o engenheiro Edgar Cardoso arrastou até ao fim da vida a tristeza de não ter participado no projeto desta ponte. De facto, ele esteve envolvido nos estudos prévios. Ele esteve envolvido na comissão e que lançou o próprio concurso, esteve envolvido durante a fase de apreciação das propostas, foram feitas análises, ele próprio fez modelos reduzidos para análise das soluções e eu não tenho a impressão, eu tenho a certeza que ele carregou essa mágoa, digamos, até ao fim da vida, por não ter sido ele, digamos, o autor do projeto. Há que compreender que, pronto, as ideias que o professor Edgar Cardoso tinha para a ponte, na altura, não satisfaziam, de facto, aquela condição básica do caderno de encargos. Porque não era possível fazer esta ponte com um tabuleiro flexível do tipo que ele veio... Que ele propunha. Não era possível porque não permitia a instalação de caminho de ferro na segunda fase, ao nível inferior, e, portanto, isso não passaram, de facto, de ideias. O António Reis foi discípulo de Edgar Cardoso e, de resto, ficou com a cátedra do professor Edgar Cardoso no Instituto Superior Técnico. Portanto, sim, sabe do que fala quando se fala de Edgar Cardoso. Eu fui seu aluno e convivi com ele, e até viajámos algumas vezes juntos, por mero acaso, mas... E ele não gostava desta ponte. Não gostava. Eu lembro dele dizer assim, você já viu alguma ponte com tabuleiro furado no centro? Ele próprio dizia que, enfim, os americanos não sabem fazer pontes. Isso é que é mau feitio. Isso é que é mau perder. Mal perder. Não sabem fazer pontes. Há, no entanto, que balizar um bocadinho estas afirmações, na medida em que há que reconhecer que os americanos, enfim, no domínio das pontes suspensas, indiscutivelmente na altura, era quem tinha mais experiência. António Reis, e de facto, esta foi uma obra exemplar? Foi uma obra exemplar a todos os títulos. Primeiro, pela organização que foi demonstrada na implementação desta obra. Foi feito um plano de trabalhos que inicialmente previa um prazo de 51 meses para a construção da obra. A obra foi terminada em menos de 48, foram menos de 4 anos. Isso hoje parece uma coisa impensável. É fantástico, a organização, porque não se trata apenas de conceber, projetar, executar, mas gerir. E hoje em dia tenho algumas dúvidas em conseguir imaginar que esta obra se fizesse naquele prazo. 4 anos? Nos 4 anos, não devido à tecnologia, que hoje em dia é evidentemente muito maior, mas todo o processo de tomadas de decisões, de organização que foi aqui demonstrado, numa obra que chegou a envolver 3.000 pessoas. Em simultâneo, Em simultâneo, 3.000 pessoas. Com a complexidade que esta tinha, é preciso ver que nesta ponte foram introduzidas, em relação à concepção inicial que a Steinman tinha para a ponte, foram introduzidas profundas
modificações propostas pelos portugueses, portanto, que é um aspecto que por vezes as pessoas não sabem, e, portanto, tudo isso eu acho fantástico se ter conseguido fazer naquele período. Acha que essa organização foi muito imposta pela cultura americana, de eficácia, precisamente? Eu julgo que foi a organização americana em conjunto com a organização portuguesa. E esse mérito eu julgo que os portugueses tiveram. Portanto, souberam organizar-se, existia uma comissão para a ponte sobre o Tejo. Durante esse período houve uma pessoa absolutamente relevante neste processo, que foi o engenheiro Canto Muniz, e o ministro da altura das Obras Públicas, que foi o ministro Arantes de Oliveira. Mas é evidente que a United States Steel tinha uma experiência por trás, o próprio projetista da altura, a Steinman, também era um projetista com uma experiência por trás da organização de obras destas, que certamente pesou. Grandiosa inauguração. Claro, aberta ao tráfego e posta ao serviço da nação, a Ponte Salazar. Na inauguração estavam convidadas 12 mil pessoas e no primeiro dia atravessaram esta ponte 200 mil pessoas vindas de todas as partes do país, desejosas de experimentar a primeira ponte sobre o Rio Tejo em Lisboa. É preciso ver que esta ponte foi a primeira ponte sobre o Rio Tejo em Lisboa e continua a ser, convenhamos, a ponte mais importante do estuário do Tejo em Lisboa. Importante do ponto de vista de obra. Portanto, a ponte Vasta Gama é uma grande obra, mas evidentemente não é uma obra desta magnitude. Uma ponte rodoferroviária, como ela é atualmente. Ainda hoje, a ponte com o vão central de 1012 metros é uma ponte como rodoferroviária única a nível europeu. Ainda hoje? Ainda hoje, como ponte suspensa. António Reis, eis uma perspectiva da ponte que não costumamos ter, onde se vêem estas duas curvas. A ponte é reta, a curva é só no plano vertical, portanto é uma concordância convexa, portanto. O que é curvo em planta é o viaduto. O viaduto tem 600 metros que é reto e 400 metros em curva, que entra na ponte. Exatamente. Portanto, o próprio caminho de ferro segue a curvatura que está a ver. Aliás, uma das dificuldades foi precisamente como é que se tiravam os comboios debaixo do tabuleiro. Portanto, o comboio tem que ter um raio relativamente apertado para conseguir sair entre os dois pilares, junto ao encontro. E esta perspectiva é de facto uma perspectiva muito diferente do que as pessoas estão habituadas a ver da ponte. Muitas pessoas não fazem ideia desta curvatura que existe no acesso à ponte, que é bastante pronunciada. Nem fazem ideia do tal arco da curva convexa do próprio tabuleiro da ponte. Sim. Que pontes lhe ocorrem quando observa a ponte 25 de Abril? A ponte 25 de Abril é uma ponte um pouco feita à imagem da ponte Golden Gate em São Francisco. Portanto, é a ponte mais semelhante a esta. Embora os americanos tinham, na altura, já tinham uma outra ponte que tem alguma semelhança do ponto de vista técnico também com esta, que é a ponte Mackinac. António, e ao contrário do que se poderia pensar, não foi a mesma empresa americana que desenhou a ponte de São Francisco? Não, a ponte de São Francisco foi feita bastantes anos antes desta.
cerca de 3 décadas. A ponte foi desenhada por um alemão, não é projeto da Espanha. São Francisco é uma zona sísmica, aliás, como quase toda a zona da Califórnia. E, portanto, esta ponte, à semelhança de outras que existem a nível mundial, está numa zona sísmica, assim como várias pontes japonesas, que também estão em zonas sísmicas. E que também só opta pelo modelo suspenso. Que são pontes suspensas. Aliás, a maior ponte suspensa atualmente é a Kashi Bridge, que é uma ponte japonesa com 2.000 metros de vão. E agora na Europa, ao que sei, vai ser inaugurada brevemente uma outra ponte rodoferroviária, como esta, que essa sim vai superar em muito o vão da ponte 25 de Abril. Essa ponte que refere à ponte do Bósforo, a terceira travessia do Bósforo, tem um vão de cerca de 40% superior a este, tem 1.400 metros de distância entre as duas torres, e esta tem 1.000 metros, números redondos. Temos estado a falar sobre os grandes feitos da engenharia nesta ponte e noutras pontes, mas há também o impacto no território e na vida das pessoas. Esta ponte acrescentou-se à paisagem de Lisboa e de Almada, mas teve também impacto na vida das pessoas. A ponte teve impacto na medida em que fez uma cidade a duas margens que até então não existia. Imaginem o que era o estuário do Tejo sem a ponte 25 de Abril. Era possível, mas não era a mesma coisa. Não era tão bom. Não era tão bom, não era a mesma coisa. Além de que ficávamos longíssimo do Algarve e o Algarve de nós. Exatamente. Não é? Exatamente. E uma cidade como a Almada não tinha crescido, só para falar da Almada, não tinha crescido como cresceu. Exatamente. E, portanto, a ligação das duas margens da cidade, feita pela ponte 25 de Abril e mais tarde pela ponte Vasco da Gama, veio, de facto, a trazer qualquer coisa de novo à vida das pessoas. Talvez das imagens mais divulgadas em todo o mundo da cidade de Lisboa é o estuário do Tejo pela ponte 25 de Abril. Siga-nos no nosso sítio e na nossa página de Facebook, onde encontra este e os outros episódios do Visita Guiada.